Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso básico de Arduino, né? Hoje vou falar para vocês sobre semáforo de pedestres de novo, né? Fazendo a segunda parte da nossa revisão de funções. Então, o que eu queria apresentar para vocês é o seguinte: a gente já viu aí para que servem as funções, né? Evitar duplicação de código, principalmente, e também simplificar a codificação, né? E depois simplificar a compreensão do código e torná-lo divisível, né, em partes menores e que você consiga editar e compreender e programar de forma mais simples. Então, para exercitar um pouco aí esses nossos conhecimentos de funções, eu trouxe uma situação aqui de semáforo de pedestres um pouquinho mais realista. A ideia é o seguinte: um semáforo com dois pedestres. Então eu tenho um pedestre do lado de cada rua e o outro do lado de lá. E ambos podem atravessar a rua. Então eu vou colocar mais um push button do outro lado lá da rua, vou colocar mais um semáforo de pedestre do lado de cá, né? E o pedestre do lado de lá pode apertar o botão, né, para atravessar olhando esse semáforo de pedestres aqui, ou o de cá pode atravessar olhando de lá, ou simultaneamente, tá ok? Então vamos ver como é que a gente altera o nosso código e o nosso circuito do Tinkercad para tornar isso uma realidade. A primeira coisa que a gente precisa é alterar o circuito. Então eu trouxe aqui o nosso circuito anterior, né, com o semáforo dos carros e o semáforo de pedestres 1 aqui, né, com o push button 1. E agora eu trouxe aqui também mais dois LEDs que estão ligados aqui nas portas 3 e 2 do Arduino e mais um push button, tá? O push button está ligado aqui na porta 4, tá ok? Então agora nós vamos fazer a interligação, né, todos esses elementos através do nosso código do Arduino. No código anterior, então, já tinha diversas funções. Eu trouxe aqui algumas delas, né? A acende LED, apaga LED, a espera, a função pisca LED, que é aquela do vermelho dos pedestres, né? Tem aqui as funções de debug, né? O debug com string e o debug pulando linha, né? Imprime a string chamando o debug de cima, né? E daí a gente tem aqui o nosso ciclo do semáforo de pedestres, né? E daí a gente precisa implementar esse ciclo agora a partir do botão, tanto do lado, de um lado da rua quanto do outro lado da rua. Né? Então, amarelo para os carros e vermelho para os pedestres, depois vermelho para os carros e verde para o pedestre, vermelho para os carros e vermelho piscando para os pedestres, depois verde para os carros e vermelho para o pedestre, sempre aguardando alguns segundos entre um estado e outro. Então, esse código mais complexo, agora na nova versão, né, que eu chamei aqui de V5, ele tem dois botões. Então, eu preciso aqui criar várias variáveis, né, na inicialização do meu código. Então, aqui eu tinha um vermelho pad, um verde pad e botão. Agora eu tenho botão 1 e botão 2, vermelho pad 1, vermelho pad 2 e verde pad 1 e verde pad 2. Ok? Então, aqui então as mudanças que eu fiz em relação ao nosso código da versão anterior. Na função setup, né, para inicialização do código, tem também algumas alterações, né? Eu criei aqui dois botões, então mudei aqui, né, o pin mode, botão 1 e botão 2 para input, e os vermelhos pad e verdes pad para output, onde eu vou ligar os LEDs. Eu já liguei os LEDs, né? E eu estou fazendo pequenas alterações aqui no código, né? Uma alteração que eu fiz foi criar essa função debug que recebe um int, né? O único lugar que eu ainda tinha serial.print no meu código era para imprimir um número lá naquele, né, no pisca-pisca do vermelho do pedestre. Então eu criei essa função debug e quando eu chamo ela com um número inteiro, ela imprime esse número inteiro. Quando eu chamo como string, ele imprime uma string. A característica aí da linguagem de programação do Arduino. Tá ok? Bem, eu também criei uma função testa botão, né, que eu tinha lá um digital read de porta, então eu quis que todo o meu código principal só chamasse as minhas funções, então eu criei a função testa botão. Ela tem um valor de retorno booleano, né, true ou false, verdadeiro ou falso. Então ela recebe a porta que deve ser testada. Agora eu tenho dois botões, né, então cada botão está numa porta. E daí eu verifico se o botão está pressionado, retorno true ou verdadeiro. Se não estiver pressionado, né, ou else, que é se não, eu retorno o false. E a minha função pisca LED eu tive que alterar também, porque agora eu tenho dois LEDs vermelhos, né, dos semáforos de pedestres para fazer a piscagem. Então eu tenho aqui agora o acende LED porta 1 e porta 2, espera o tempo e apaga LED porta 1 e porta 2. Aqui eu passo então as portas e o tempo que eu quero que elas demorem nessa
piscada. Tá vendo? Então eu estou alterando várias coisinhas aí do código da versão anterior para essa versão aqui, para suportar os dois semáforos de pedestre. Os dois são sincronizados, né? Então, aqui a função vermelho carros e verde pedestre alterou por quê? Porque eu tenho que colocar aqui acender os dois semáforos, né? Apagar os dois vermelhos e acender os dois verdes simultaneamente. Aí essa função vermelho para os carros e vermelho piscando para o pedestre alterou porque eu tenho que apagar os dois verdes dos pedestres e chamar essa pisca 2 LEDs aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Essa função aqui acabou alterando só aqui em cima, né? Que apaga o vermelho, acende o vermelho para os pedestres e apaga o vermelho dos carros e volta ao estado inicial. Então aqui a nossa função loop, né? Que já era da versão anterior, né? Só repliquei ela aqui, fazendo as pequenas alterações. Então acendi os dois LEDs vermelhos para o pedestre na inicialização e o verde dos carros. Espero, né, o botão ser pressionado e entro aqui no ciclo. Tá ok? Bem, essa função testa botão eu já mostrei para vocês, né? Substitui esse digital read do botão 1. Só que eu achei esse código ainda, não estou satisfeito com ele, eu gostaria de evitar duplicação de código. Onde que tem duplicação de código aqui nessa função loop? Tá vendo esse debug ln? Que ele, cada vez que eu chamo espera, eu dou uma mensagem. Tá vendo? Ó, aguardando tantos segundos, aguardando tantos segundos, aguardando tantos segundos. Então a função espera eu tenho que chamar, mas será que não teria como evitar de ficar dando esse debug cada vez que eu chamo espera? Então a ideia aqui é evitar código repetido. Como todo esse debug acontece na hora que eu chamo espera, por que eu não posso passar essa função debug ln lá para dentro da função espera? Então eu criei uma nova versão da função espera aqui, que recebe o mesmo parâmetro, né, o tempo que ele deve esperar, que é o tempo do delay, só que daí ele faz aqui o debug, né? Então se o tempo é maior que 1000 ou 1 segundo, ele diz assim, aguardando tantos segundos. Se o tempo não é maior ou igual a 1000, né, então é menor do que 1 segundo, daí ele não escreve nada, né, porque aqui eu estou dando a mensagem quando a espera é em segundos. Ok? E daí a minha função loop, a minha void loop, ela acaba ficando bem mais simples, porque eu posso simplesmente apagar essas linhas aguardando tantos segundos, porque a hora que eu chamo espera, isso acontece automaticamente, tá vendo? Então aí eu tirei aqui 4 linhas e coloquei lá dentro, né, da minha função espera, para tornar essa minha função loop ainda mais simples. Então eu vou imprimir ela aqui sem esse monte de comentário. Ó, tá vendo como fica bem mais legível? Então, se o botão for pressionado, debug ln botão pressionado, espera 2000 milissegundos ou 2 segundos, vai para o estado amarelo, carro, vermelho, pedestre, daí espera 5 segundos, vermelho, carro, verde, pedestre, espera 5, vermelho, carro, vermelho piscando pedestres, né? Tem toda a temporização lá interna, e daí verde, carros, vermelho, pedestre, espera 5 e escreve aqui que terminou e repete o loop. Tá ok? Vamos ver então se esse código funciona. Então vou colocar aqui no Tinkercad para a gente ver esse código, né? Esse código está aqui do lado, né? A gente já viu ele ali passo a passo, né? Então todo esse código está aqui, né? Posso mostrar para vocês aqui um pouquinho mais de perto, né? Então tem aqui a função, né, os botões, função setup, vou fazer mais de perto ainda, né, os nossos botões, aí a função setup, aí as funções que eu criei aqui, a função debug com string, debug ln com string, debug com int, acende LED, apaga LED e espera. Aí a minha função testa botão, a minha função pisca 2 LEDs, né, que eu acabei de mostrar. Aí os estados aqui, amarelo carro, vermelho pedestre, vermelho carros, verde pedestre. Aí vermelho carros, vermelho piscando pedestre. Uma coisa importante das funções é que elas devem ser muito simples e muito claras, né? O que ela faz. E, de preferência, caber aqui numa tela de edição, porque daí fica muito mais fácil de você entender o que está acontecendo, né? Os abres e fechas colchetes aqui ficam, chaves, né? Ficam próximos, certo? Então tudo fica mais simples quando eu tenho pequenas funções aqui que eu componho o meu código com elas. Verde carros, vermelho pedestres. E aqui a minha função void loop.
é um pouquinho maior, mas não muito, né? Então ele acende aqui o vermelho do pedestre 1, o vermelho do pedestre 2 e o verde dos carros. Aí fica testando o botão. Enquanto não testar o botão, ele chega no final do loop aqui, né? Tá vendo? Começa aqui e termina aqui. O if. Né? Então, enquanto não deu testa o botão, ele não faz nada disso. Aí, quando testa o botão deu true, deu verdadeiro, ele entra nesse ciclo aqui que é bem claro, de acordo com a nossa especificação. Fica bem fácil de entender. Então, vamos ver isso aqui funcionando e ver se o nosso código aqui está adequado com a nossa especificação. Então, executando a simulação, ele fica aqui no verde dos carros e vermelho dos dois pedestres. A hora que eu clico no botão, tá vendo? Aí ele começa a temporização. Deixa eu ligar o monitor serial aqui para acompanhar. Guardando 2 segundos. Amarelo para os carros, vermelho para os pedestres. Verde para os pedestres, daí agora. Vermelho para os carros e verde para os pedestres. Aguardando 5 segundos. Agora ele vai entrar no piscando vermelho para os pedestres aqui. Começou a piscar. Então vai dar as piscadas aqui 5 vezes. 2, 3, 4, 5. E daí vai para o verde para os carros vermelhos pedestres, aguarda 5 segundos e daí retorna ao estado de espera de alguém pressionar o botão. Ok? E se eu pressionar esse outro botão aqui, o que vai acontecer? Pressionei uma vez, pressionei duas. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque no meu código aqui eu não estou testando o botão 2, né? Só testo o botão 1. Consegue visualizar aqui, ó? Que o meu teste, o meu if aqui, ó, ele só testa o botão 1. Então, eu vou parar a simulação aqui e vamos voltar lá na nossa apresentação para ver como que a gente resolve isso daí. Então, esse código ele até funciona, mas ele não testa o segundo botão. Né? Então, como é que a gente pode fazer esse teste do segundo botão? Tá aqui então, eu já mostrei para vocês funcionando. Esse teste do botão 2 aqui não está no código. Então, uma opção, a primeira que eu vou pensar é fazer os dois testes aqui, né? Tá vendo? Se testa botão 1, não sei se está dando para ver aí, né? Aqui a primeira linha, se testa botão 1, então ele faz essa parte aqui, que é todo o meu ciclo do pedestre. E aqui, se testa botão 2, ele faz o mesmo ciclo, tá vendo? Repetir um monte de linhas de código, copiei todas as linhas de código daqui para cá para poder testar o botão 1 e o botão 2, né? Tanto um quanto o outro for pressionado, ele entra no ciclo. Então, justamente, as funções servem para a gente evitar esse tipo de coisa, né? Evitar esse tipo de repetição de código, né? Tanto dos dois códigos aqui do ciclo. Então, eu criei uma função ciclo pedestres, e tem aquelas linhas ali que eu quero executar se o botão 1 for apertado ou se o botão 2 for apertado, né? Então, essa função chama ciclo pedestres, e agora a minha função loop fica, sendo o LED vermelho pedestre 1, vermelho pedestre 2, verde dos carros. Se testa botão 1, aciona o ciclo de pedestres, e se testa botão 2, aciona o ciclo de pedestres. Então, tanto o pedestre de um lado da rua ou do outro, né, na hora que um deles apertar, começa a contagem de tempo e começa, né, todo o processo aí do ciclo para passar a avenida. Então vamos ver isso daí funcionando no Tinkercad. Então eu trouxe aqui o meu código já prontinho, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Ele está aqui embaixo. Então, eu tenho aqui essa função ciclo pedestres e a função loop. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas daqui de comentário e daí eu vou pegar essa função void loop aqui e vou copiar ela lá para baixo. Eu vou colocar em comentário, né? Então eu vou tirar ela daqui, vou botar essas outras duas funções, ciclo pedestres e minha nova void loop.
Vou só colocar essa outra função aqui para baixo, para não perder ela. Barra asterisco e asterisco barra formam um grande comentário, né? Vou colocar aquela void loop antiga ali. E vamos ver se agora funcionou. Então tem essa função ciclo pedestres, a função void loop que eu já tinha mostrado para vocês. Eu vou ligar aqui o monitor serial. Vou apagar aqui para ver se a gente consegue acompanhar tudo isso funcionando um pouquinho mais de perto. Certo? Então meu ciclo pedestres aqui está no código, eu vou executar. Então, a hora que começa o funcionamento, tá verde para os carros e vermelho para os pedestres. E a hora que eu clico aqui, tá vendo lá? Ó, ele identificou que foi pressionado um dos dois botões para pedestres e entrou no ciclo, aqui ciclo pedestre. Então ele começa lá, botão pressionado, espera 2 segundos, amarelo para os carros, vermelho para os pedestres, espera 5 segundos, vermelho para os carros e verde para os pedestres, espera 5 segundos. Agora ele vai piscar o vermelho para os pedestres, né, tanto de um lado quanto de outro, de forma simultânea, né? Tá vendo aqui, ó? Piscou uma e assim ele vai. E se eu apertar tanto o botão do lado dos pedestres de um lado da rua quanto do outro lado da rua, ele vai realizar aí o meu ciclo pedestre. Então essa foi uma revisão, né, dos nossos conhecimentos sobre funções e dando um exemplo de como aplicar isso para fazer um código um pouquinho mais complexo. Não sei se vocês conseguem perceber, mas se esse código aqui não tivesse funções, ele iria lá para as suas 150, né, 130, 140 linhas e seria extremamente complexo de você achar erros e entender o que está acontecendo, pelo menos mais complexo do que com o uso de funções. Ok? Então, esse daí foi a nossa revisão, né? Essa foi a nossa revisão sobre funcionamento de funções. Espero aí que tenha ficado claro, tenha ficado tranquilo de vocês compreenderem. Obrigado pela atenção e até a próxima.